Olá pessoal, bem-vindos ao Expert Radiologia. Meu nome é Fabrício e hoje estaremos falando aqui sobre o abdômen com contraste, o chamado abdômen trifásico, certo? Esta é uma aula que faz parte do curso de tomografia computadorizada, certo? Então, hoje eu vou disponibilizar para vocês assistirem essa aula para vocês verem como funciona o curso de tomografia. A gente vai estar usando neste exame especificamente, a gente vai estar utilizando aqui o simulador do aparelho GE, da fabricante GE, certo? Mas o curso ele tem simuladores tanto da GE, quanto da Siemens, quanto da Toshiba, no caso da Canon agora, né, atualmente, certo? E da Philips também. Então, atualmente temos dois cursos ofertados aqui pelo Expert Radiologia, que é o curso de angiotomografia e o curso de tomografia, que vai desde o básico até os exames com contraste. Então, esses cursos eu vou deixar aqui um link aqui embaixo, tanto na descrição quanto também aqui nos comentários, no topo dos comentários, para caso você tenha interesse em aprender tomografia computadorizada, dominar a maioria dos exames, ou se não todos os exames, a realização de todos os exames, a gente já vai para a aula de tomografia do abdômen com contraste, o chamado abdômen trifásico, certo? Então, vamos lá. Agora vamos iniciar aqui a nossa aula de abdômen. A gente vai utilizar a plataforma da GE para explicar a realização desse exame. Então estamos aqui com o simulador, vou abrir aqui, abdômen trifásico, a gente vai mostrar como fazer. Aqui está a interface, onde a gente tem deste lado o nosso monitor da esquerda e aqui do outro lado o monitor da direita. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é cadastrar o paciente ou pegar o paciente que já está cadastrado aqui na agenda. Então depois a gente vai selecionar aqui qual parte, qual exame é. Então o exame é um abdômen, então a gente vai clicar aqui no abdômen do paciente. Aqui vai abrir o protocolo. A gente vai pegar esse aqui, ó, abdômen trifásico. Vou clicar aqui, pronto, ele abriu. Aqui nós temos o scout com a posição do paciente, ele vai estar com os pés em direção ao ventre, certo? Aqui embaixo nós temos alguns parâmetros técnicos em relação ao scout, tá vendo? Aqui a gente está com dois scouts, o scout frente, o scout perfil. E aqui na posição, ó, vou dar uma aproximada para vocês, aqui tem S60 e posição final e 400, ou seja, ele, a partir do ponto de referência que você marcou, que no caso foi a apêndice tifoide, ele vai subir mais 60 milímetros e vai descer mais 400 milímetros, ou seja, 6 centímetros acima do apêndice tifoide, é onde os cortes vão iniciar, até 40 centímetros abaixo do apêndice tifoide. Os dois scouts vão ser feitos dessa maneira, todos crânio caudal, de cima para baixo. Então vou dar confirmar aqui, aí ele vai pedir para mover a mesa, ele vai sair do apêndice tifoide para a posição S60, pronto. Chegou nessa posição, aí ele vai pedir para você dar o comando de iniciar os scouts. Pronto, ele está fazendo aqui o scout frente, já fez, o scout em AP, agora vou movimentar a mesa novamente. Ele vai fazer scout em perfil. Pronto. Os dois scouts estão feitos. A gente clica aqui, ó, em próxima série. Clicou em próxima série. Ele já abre aqui para a gente os dois scouts. E esse grupo aqui, onde é exatamente o grupo da realização da fase sem contraste. Tá vendo? Então, o primeiro sempre é o sem contraste. A gente vai fazer o pré-contraste, também chamado assim. Então, esse é o grupo da realização desse exame, onde a gente tem os parâmetros técnicos, desde a quantidade de imagens, o tipo de aquisição, onde vai começar os cortes, onde vai terminar. Isso aqui, na verdade, a gente determina aqui através do FOV. Ó. Vamos ver aqui, ó, como está selecionado aqui. Ó. Acima das cúpulas diafragmáticas, os cortes vão começar acima das cúpulas diafragmáticas. Eu sempre coloco um pouquinho mais acima, porque a respiração do paciente pode variar. Talvez o paciente, na hora do scout, ele conseguiu inflar bem o pulmão e na hora da realização ele não faça isso. Então você pode cortar uma parte do fígado, pode atrapalhar o exame, certo? Então a gente tem esse cuidado aqui. A gente vai aqui até abaixo da síntese pública.
Aqui nós temos mais parâmetros. O SFOV vai ser um SFOV largo, certo? Para o corpo, KV, o MA. Então está tudo ok. Você programou onde vai iniciar os cortes, onde vai terminar. A gente dá a confirmar. Lembrando que para movimentar no aparelho mesmo, esse bloco aqui de aquisição, você tem que apertar Shift. Aí você consegue movimentar todo o bloco. Se você soltar o Shift, você vai conseguir abrir a varredura para cima ou abrir para baixo, o tamanho da varredura. E você consegue abrir também aqui o FOV na lateral. O FOV é assim, e aqui no perfil, aqui no lateral, o FOV é assim. Então deixa bem delimitado para fazer uma boa aquisição. Agora vamos dar aqui confirmar. Você pode clicar aqui, confirmar aqui ou aqui em cima. No caso do aparelho vai ser sempre aqui, porque é só essa tela mesmo aqui do canto. Coloquei essa imagem maior para ficar mais fácil de manipular se você tiver no celular, por exemplo. Vou clicar aqui em confirmar. Ele vai pedir para mover a mesa, porque lembre, ele fez o último scout, foi o scout lateral, então a mesa está parada aqui. Então a mesa vai voltar para essa posição para começar a cortar da região superior para inferior, crânio caudal, de cima para baixo. Então, vou movimentar a mesa vai vir para essa região aqui em cima, e agora ela vai fazer o scout da fase pré-contraste, certo? Do pré-contraste, da fase sem contraste. Pronto, aí ele começou as aquisições, ele vai fazer a varredura aí. Já está acabando aqui a varredura, pronto. Acabou a varredura. Você vai clicar agora aqui, ó, em próxima série. Clicando em próxima série, ele vai abrir exatamente já as fases com contraste, certo? Onde nós temos aqui os parâmetros de aquisição. Cada grupo desse aqui é uma das fases. Então, esse primeiro grupo aqui em cima é exatamente a fase arterial. Está vendo a descrição aqui, a fase arterial. O segundo grupo, aqui embaixo, no meio, na verdade, é a fase portal. E o terceiro grupo é a fase tardia. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é deixar já programadinho para a gente não ter problema na hora da realização do exame. Então, aqui a fase arterial, esse primeiro grupo, a gente vai colocar aqui um plano de varredura aqui, cortando acima das cúpulas diafragmáticas até a região aqui das ilíacas. Na verdade, essa aquisição da fase arterial, o que você não pode cortar é exatamente os rins. Geralmente, até as cristas ilíacas, os rins já não estão mais. Então, geralmente, a gente corta até a região aqui das cristas ilíacas, um pouquinho abaixo das cristas ilíacas. Então, o que você deve atentar, na verdade, no scout, são os contornos aqui dos rins. Ver se com esse plano de varredura você está realmente aqui cobrindo a aquisição em todos os rins. Se você tiver em dúvida, você pode vir aqui em Image Worker e ir lá nas imagens do pré-contraste e do sem contraste e ver até onde o rim do paciente vai, caso você não consiga visualizar muito bem, para você não cortar o rim do paciente na fase arterial, certo? Então, ficar atento a isso para não, na fase arterial, não cortar aqui um dos rins. Então, muito cuidado. A gente deixa aqui bem delimitado. Aqui na fase portal, a gente vai colocar um plano de aquisição de todo o abdômen. Na fase arterial, a gente colocou só o abdômen superior. Por isso que tem que tomar cuidado para não cortar os rins. Está vendo? Fase arterial aqui na descrição de série. Na fase portal, a gente vai ter a aquisição de todo o abdômen. Ou seja, nosso range vai ser maior, então a gente vai adquirir as imagens de todo o abdômen aqui. E na fase tardia também a gente vai adquirir as imagens aqui de todo o abdômen. Então a fase portal e a fase tardia, elas são programadas igualmente. Como a gente vai fazer Smart Prep, a fase arterial não vai precisar de um delay, certo? Então a fase arterial ela vai ser feita aqui através do Smart Prep. Quando o contraste chegar, ele já vai cortar. Depois que acabar a fase arterial, ele vai cortar aqui a fase portal. Ele vai aguardar 40 segundos e só depois ele vai fazer a aquisição da fase portal. Depois que acabar a fase portal, ele vai aguardar mais 230 segundos e fazer uma fase tardia.
Então a gente pode voltar aqui para a fase arterial, tá vendo? E outra coisa que a gente vai olhar, depois de ter programado nessa primeira aba, a gente deve lembrar que essas aquisições aqui são os cortes grossos. Então a aquisição é feita em duas fases. Primeiro é feito cortes. A aquisição mesmo é feita em cortes mais grossos. Aqui geralmente abdômen, um corte de 5 milímetros de espessura, e depois é feito reconstruções com 1,25 milímetros de espessura, certo? No caso de alguns aparelhos isso varia de fabricante para fabricante, mas geralmente acontece dessa forma para exames como abdômen, como tórax. Você faz ali uma aquisição um pouco mais grossa e a reconstrução é mais fina, certo? Isso não serve para todos os exames. Por exemplo, exame de mastoide, por exemplo, ele tem que ser adquirido com uma espessura de reconstrução já pequena, certo? Então, no caso aqui do abdômen, não. O abdômen você deve adquirir, os protocolos geralmente é um corte mais grosso e depois é feita uma reconstrução mais fina. A gente vai ver isso aqui para vocês entenderem. Olha só aqui, por exemplo, aqui na fase arterial, a gente tem aqui uma espessura de corte de 5 milímetros. A fase portal também é 5 milímetros e a fase tardia também é 5 milímetros de espessura de corte. Porém, se eu vim aqui na reconstrução, aqui nessa imagenzinha aqui, clicar, aqui tem ainda esse R1 aqui, ainda é da primeira aquisição, certo? Dessa aquisição mais grossa, os cortes mais grossos. Agora, R2 aqui, ó, R2 já é a nossa fase arterial. Então, isso aqui, ó, é a reconstrução da fase arterial. Então, se aqui no primeiro corte, aqui a gente tem um corte de 5 milímetros de espessura para a fase arterial, na reconstrução da fase arterial aqui no R2, a gente vai ter aqui uma reconstrução com 1,25. Então, vai fazer um corte com espessura de 5 milímetros e vai fazer uma reconstrução a partir das imagens fontes de 5 milímetros de espessura de 1,25. Então, essa parte da imagenzinha que só são as reconstruções. R2 é a nossa fase arterial, R3 é a fase portal, certo? Que também vai ser com 1,25 milímetros de espessura, e R4 vai ser a fase tardia, que também vai ser uma reconstrução aqui com 1,25. Então, essa parte da imagem aqui é voltada para reconstrução. Agora, essa parte aqui da aquisição é a própria espessura de aquisição mesmo. Aí no R1 a gente tem a reconstrução da aquisição, que é feita uma reconstrução no mesma espessura do corte, e depois é feita reconstruções mais finas. Então a gente deve atentar ao que? Se eu programei, por exemplo, a fase arterial, então eu tenho que vir aqui na reconstrução, nessa imagenzinha, e conferir se minha fase arterial, que é esse primeiro aqui, o R2, se a fase arterial está programada do mesmo jeito que eu tinha deixado lá nos cortes mais grossos. Então, na aquisição, se eu deixei ali pegando o abdômen superior, a reconstrução de cortes finos também tem que estar da mesma maneira. Tá vendo que na reconstrução da fase arterial a gente está aqui exatamente aqui também só pegando aqui o abdômen superior. Aqui também a gente consegue selecionar coisas como o tipo de reconstrução. A gente consegue mudar aqui o algoritmo de reconstrução. Você pode modificar um algoritmo Lug, um algoritmo Stender, um algoritmo Bone. No caso do abdômen, a gente tem apenas um algoritmo de reconstrução, que é o Stender, que é um algoritmo para partes moles. Aqui tem como modificar também aqui o tipo, algumas opções de reconstrução em relação ao WWWL, certo? O tipo de janelamento que será utilizado. Tem como mudar o FOV, mas o FOV a gente muda aqui fechando aqui na largura aqui, esse é o FOV, ou fechando assim, que também é a largura, só que o paciente está em lateral. Então tomar cuidado com isso, com essas reconstruções, para que as reconstruções estejam semelhantes ao plano de varredura que você fez, certo? Senão você pode fazer uma aquisição pegando todo o abdômen, por exemplo, e a reconstrução cortar uma parte dessa. Tudo bem que depois você consegue arrumar isso, porém, toma cuidado na hora da aquisição, porque isso facilita a tua vida, para que o tamanho do range da aquisição, o tamanho da varredura seja igual
o tamanho da reconstrução. Ou é o contrário, na verdade, o tamanho da reconstrução fica igual ao que você planejou na varredura, na aquisição, certo? Então, tomar cuidado é isso. Esse tipo de exame aqui, alguns colegas preferem utilizar o Smart Prep por causa da fase arterial, certo? Ele quer monitorar para ver se a fase arterial está ok. E outros preferem fazer aqui a aquisição com o delay, certo? Então a gente vai mostrar essas duas formas e fica ao seu critério decidir qual você vai utilizar. Eu particularmente utilizo sem o Smart Prep, eu utilizo com o delay, apenas com o tempo adequado aqui para que a artéria esteja preenchida por contraste, certo? Se eu liberei o tempo e vi que o contraste não chegou, eu cancelo a aquisição, certo? E repito um pouco mais tardio. Então vamos clicar aqui no Smart Prep para a gente iniciar aqui a nossa aquisição, para a gente fazer esse monitoramento, para vocês verem como funciona. Então vou clicar aqui em Smart Prep. Aqui a gente tem algumas configurações em relação ao Smart Prep, onde a gente tem aqui localização do monitorador, do monitoramento do locator. Então, é onde vai mostrar aqui um tracinho. Eu vou botar aqui, mostrar localizador aqui. Pronto, aí ele já abre aqui e mostra aqui esse tracinho aqui, exatamente onde você vai colocar aqui o localizador, onde vai ficar fazendo o corte de referência para você colocar o ROI. E quando o contraste chegar na aorta, aí ele começa a aquisição da fase arterial do abdômen. Então, a gente vai colocar aqui esse localizador um pouquinho atrás do coração e próximo aqui ao ápice do coração, certo? Aqui é exatamente onde vai passar a aorta descendente, indo aqui para a região abdominal e formando aqui a aorta abdominal, onde a gente vai pegar aqui nossa fase arterial. A gente tem aqui um MA baixo, então não é necessário um MA muito alto para o monitoramento, porque a gente não precisa de uma qualidade excepcional de imagem para monitorar. A qualidade deve ser boa na aquisição. Mas para o monitoramento a gente coloca um MA um pouco mais baixo, mesmo que a gente perca um pouquinho de qualidade de imagem, mas a gente não expõe tanto o paciente porque vai ficar fazendo corte só em uma região, certo? Então, para não expor tanto o paciente, um MA geralmente um pouco mais baixo. Então, coloca aqui um delay de 10 segundos ou 5 segundos. É um delay que a gente coloca para que nos primeiros 10 segundos não haja exposição do paciente, certo? Não é necessário, assim que liberar o contraste, você já começar ali a fazer o monitoramento. Por quê? Porque o tempo de chegada do contraste na aorta abdominal é um tempo um pouquinho longo. Então, geralmente, ele só chega a partir de 20 segundos. Então, não há necessidade de a gente começar a fazer um monitoramento logo no começo, logo nos primeiros segundos. Então, só depois de 10 segundos que ele começa a monitorar. Depois de 10 segundos da injeção do meio de contraste, ele começa a monitorar, porque só a partir daí ele pode aí ter a chegada do contraste, certo? Para não expor tanto tempo o paciente. Outra coisa aqui que a gente tem aqui é o tempo de monitoramento. Aqui está 2.5, então ele vai fazer cortes intercalados de 2.5 a cada 2.5 segundo, ele vai fazer um corte localizador, um corte para monitorar, certo? Não precisa ter de 1 segundo, não precisa ser um tempo tão curtinho, porque, como eu disse, é uma artéria que leva um pouco mais de tempo para chegar ao contraste e a gente não está fazendo uma angiotomografia. Então, assim que já chegar o contraste, já é o suficiente para você liberar a aquisição. Então, 2.5 segundos ou 2 segundos, se você quiser deixar, 1,5. Certo? 1 segundo não é necessário para este exame. Um threshold, ou seja, um valor de HU aqui de 100 HUs, a gente vai colocar. E já vai fazer aqui a aquisição. Aqui está tudo programado, bonitinho. A gente vai dar confirmar. Ele vai mover a mesa para a posição que a gente colocou o localizador aqui. E depois a gente vai realizar o corte de referência aqui. Pronto, fez o corte de referência, a gente vai ativar um ROI elipse, vai pegar esse ROI e arrastar aqui para a aorta descendente, logo atrás do coração, pronto. Depois disso a gente vai lá na bomba e vai configurar a bomba.
vai colocar a quantidade de contraste e tudo mais, é feito o cálculo de acordo com o peso do paciente, para a gente saber a entrega do contraste às estruturas do abdômen, porque existe ali esse cálculo que é feito geralmente 1,5, você multiplica 1,5 ou 2 a cada quilo. Então, se o paciente tem, por exemplo, 50 quilos, se eu multiplicar por 1,5 vai dar 75 ml de contraste. Certo? Como a gente já viu aqui essa questão da injeção, isso tem a ver com a entrega do contraste naquela estrutura, no órgão, nos órgãos em si, certo? Então tem que ter uma determinada taxa de iodo, que chega a entrega do iodo num determinado órgão, para que seja bem avaliada a estrutura. Então a gente tem aqui em cima, como a gente já mostrou nas outras aulas, aqui a gente tem aqui o soro primeiro para fazer um teste. A gente vai colocar um fluxo de 3 ml por segundo para fazer o teste. Aí ele vai pausar. Depois disso a gente vai injetar o contraste e já fazer o exame, ao mesmo tempo botar para fazer o monitoramento. Injetar o contraste e fazer o monitoramento. Quando a artéria abdominal, a aorta abdominal preencher de contraste, ele vai fazer a aquisição. Então a gente vai dar OK aqui, pedir para a técnica entrar na sala. Aqui é só uma ilustração aqui, a técnica entrar na sala lá e colocar a mão no acesso do paciente. A gente inicia aqui, está fazendo aqui o teste com soro, com um fluxo de 3 ml e a injeção do meio de contraste vai ser com 3 ml. Então o teste sempre um pouquinho mais alto por causa da viscosidade do meio de contraste, ele tem uma maior dificuldade de entrar, de fluir nas veias. Então a gente sempre faz o teste com soro com um fluxo mais alto e a injeção do meio de contraste um pouco mais baixo. Então está aqui tudo OK. Se eu clicar em continuar, ele já vai injetar os 80 ml de contraste aqui, exemplificativo esse valor. Então antes disso eu volto minha atenção para o tomógrafo, clico aqui em monitor fase ou fase monitore. E agora nesse momento eu vou clicar no continuar e no iniciar a radiografia ao mesmo tempo. Quando eu clicar os dois ao mesmo tempo, ele vai fazer o monitoramento e o contraste vai começar a entrar no paciente. Então, quando o contraste preencher essa artéria aqui, que é a aorta abdominal, ele vai começar a aquisição da fase arterial. E todo o restante que a gente programou vai ser feito automaticamente. Então, agora nesse momento, a gente vai liberar os dois ao mesmo tempo, o contraste e o monitoramento, né? Então vamos clicar aqui, ele está fazendo um monitoramento. Tem aqui esse gráfico, quando ultrapassar 100 HUs, quando o contraste chegar aqui, ele vai liberar a aquisição. Pronto, ultrapassou, ele já começa a fase arterial, ele já corta a fase arterial, tá vendo? A aorta aqui bem preenchida por contraste. Aí ele vai dar um delay de 40 segundos e daí iniciar a fase portal. Aqui é bem rapidinho porque é um simulador, né? Na vida real demora realmente 40 segundos. A fase portal, a gente vai ver a porta aqui cheia de contraste, aqui um realce nos rins. Pronto, a aquisição da fase portal é completa de todo o abdômen. Aí depois vai dar um delay agora de 230 segundos e fazer aqui a fase tardia. Depois de programado, o exame acontece automaticamente, certo? Depois que você fez tudo, que começou o monitoramento, tudo é automático, porque você já programou, como o próprio nome diz, programação. Agora a fase excretora, a gente vê aqui a região das pelvis renais, vê os ureteres e a bexiga com contraste aqui, bastante contraste aqui nesse caso. Pronto, aí acaba o teu exame, certo? Agora a gente vai mostrar como fazer esse exame sem esse Smart Prep, que é como eu prefiro fazer. Por não ser um angiotomografia, eu prefiro não utilizar o Smart Prep e utilizar um tempo, um delay de 30 segundos, que é um delay médio onde o contraste já chegou na aorta abdominal. Então eu vou clicar aqui em terminar exame e vou mostrar aqui como fazer agora sem o monitoramento, fazendo direto com os tempos. Então basta clicar, eu não vou explicar alguns detalhes porque a gente já explicou na primeira realização. Então vou clicar aqui. Vou clicar aqui no abdômen trifásico, vou fazer os scouts, eu movimento a mesa, inicio aqui a aquisição. Esse tecladinho que aparece aqui, ele fica próximo ao teclado mesmo, tem um teclado e tem esse consolezinho que tem esses botões aqui. Fica próximo ali ao monitor. Vou movimentar a mesa, como vocês já viram na aula do tutorial lá. Vou iniciar o scout lateral.
Vou dar próxima série aqui, ó, próxima série. Vou confirmar aqui a aquisição da fase sem contraste. Tá vendo que é a mesma coisa, só estou repetindo o processo que a gente já fez ali com o ROI, com a utilização do ROI, a realização com monitoramento. Agora a gente vai mostrar sem o monitoramento. Vou dar aqui próxima série. A gente tem a fase arterial, a fase portal, a fase tardia. A gente confere as reconstruções, como vocês viram lá, ver se as reconstruções estão tudo ok, estão iguais à programação. E agora, como está tudo programadinho, eu vou clicar aqui em Smart Prep e vou clicar aqui em Off, ou seja, desativar o Smart Prep. Pronto, aí ele some, ele estava amarelo, se ele deixar ele fica amarelinho. Se ele tiver amarelinho, significa que você vai utilizar o Smart Prep. Se você dá Off, ele fica azulzinho, isso significa que você não vai utilizar o Smart Prep. E quando você não utilizar o Smart Prep, o que você vai mudar é exatamente aqui, ó, no reloginho, onde você coloca os delays. Ao invés de ter um tracinho aqui, ou seja, que você, em vez de você fazer o monitoramento, neste caso da fase arterial, você vai fazer aqui com 30 segundos. Então você bota 30 segundos aqui, depois ele bota 40 aqui na fase portal e 230 na fase tardia, certo? Que vai dar uns 5 minutos. Então ele vai cortar com 30 segundos, fazer a fase arterial, vai esperar mais 40 e fazer a fase portal, ou seja, a fase portal vai ser com um total de 70 segundos, e depois vai esperar mais 230, que vai dar aí 5 minutos. Por quê? Porque é cumulativo. Eu tenho 30 segundos, depois disso eu vou esperar mais 40, então vai dar 70. Depois disso eu vou esperar mais 230. Então somando tudo isso dá 300 milímetros de delay, que é a mesma coisa, 300 segundos de delay, que é a mesma coisa de 5 minutos, certo? Então, em relação a isso, é só você desativar aqui o Smart Prep. Então tá on, você desativa, aceita, clica aqui, bota um valor de 30, aqui deixa 40 e aqui 230. Aí clica em confirmar, configura a bomba, faz o teste. Do mesmo jeito aqui, volta a atenção para o tomógrafo e libera aqui o contraste e a injeção do meio de contraste ao mesmo tempo. Nesse caso tem que ser ao mesmo tempo, muito importante, ele vai esperar 30 segundos e vai cortar a fase arterial. Cortando a fase arterial. Depois ele vai esperar aqui mais alguns segundos e vai cortar a fase aqui portal. Vai esperar mais 40 segundos e cortar a fase portal. Cortando já a fase portal. Depois vai esperar aqui mais 230 segundos e cortar a fase tardia. Então, o que muda é só que você não vai utilizar o Smart Prep e você vai adicionar um delay de 30 segundos na fase arterial. Em vez de a fase arterial ser com o Smart Prep, você vai utilizar agora um delay de 30 segundos. Isso até mais rápido, facilita a tua vida um pouco, certo? Então aqui já está fazendo a fase tardia. A gente vê a pelve renal aqui preenchida por contraste. E está aí o nosso exame. Aí basta a gente clicar aqui em terminar o exame.